Muito bem, pessoal, muito bem. Seguinte, quero falar com você algo que agora que é bastante importante e que a maioria das pessoas busca muito, que é a construção da autoridade, a construção de uma autoridade que possibilite o seu nome forte, possibilite você monetizar o seu nome da melhor maneira, tá? Dentro desse nosso contexto do mercado digital. E eu vejo que as pessoas, em geral, elas erram muito. Eu vejo muitos blogueiros jurídicos falando uma série de questões que são erradas para o nosso contexto atual, que não são a melhor forma de ter os resultados. E eu vou explicar isso aqui agora para vocês, tá? Então perceba o seguinte: para você entender qual a melhor maneira de você ter construir uma autoridade que realmente seja forte, tá? Uma autoridade forte, você precisa entender que existem dois tipos básicos de modelo de negócio quando a gente está falando em construção de autoridade. Então, preste atenção nisso aqui, porque eu sei que é uma novidade, eu sei que as pessoas não falam disso, a maioria não sabe isso ainda, tá? Então, é o seguinte, quando eu estou falando, então, de modelo de negócio, tá? Quando eu estou falando de construir um marketing, uma autoridade, eu quero te mostrar a visão geral em primeiro plano, que é a seguinte. Então, estou falando de... Existe um modelo de negócios do ROI, que é um modelo de negócios focado no investimento, e existe um modelo de negócios da autoridade, focado na autoridade. Então, preste atenção que são modelos de negócios diferentes. E eu estou aqui te explicando nessa aula, que é uma aula experimental do nosso workshop completo, onde você vai aprender todos os elementos, tá, da construção correta de autoridade. Então, enquanto que no modelo de negócios do ROI, o foco ele está em anúncios, tá? O foco do modelo de negócios do ROI é um foco de anunciar produtos, anunciar serviços. Por outro lado, o modelo de negócios de autoridade, o foco é em trabalhar o seu nome. Então, se num lado é focado em fazer anúncios que direcionam para um determinado tipo de produto, tá? Um determinado tipo de demanda jurídica, então até mesmo esses anúncios que nós vemos no Google Ads, tá? Então, tanto faz, são anúncios no Google Ads ou no Facebook Ads. No modelo de negócio de autoridade, já é focado em trabalhar o seu nome. Então, o seu nome ganha evidência. O seu nome, você se torna mais conhecido, você se torna mais famoso. Você vai perceber, eu vou te explicar aqui, que quando você foca no modelo de negócio do retorno de investimento, é um modelo que trata de um único tema. Então, as pessoas falam que você tem que tratar somente de um único tema. Enquanto que você se focar no modelo de negócios da autoridade, você tem uma liberdade temática. Isso quer dizer que você pode, inclusive, vender outras áreas ou mais de uma área jurídica, e isso te traz uma capilaridade, uma capacidade de mais clientes, mais produtos de uma forma diferente. Então, o primeiro ponto é esse, é você saber que existem esses dois tipos de modelo de negócio, e às vezes as pessoas falam muito apenas em um deles. E aí o que acontece é que muita gente ganha visibilidade, as pessoas são vistas, ela é conhecida, mas não ganha autoridade. Então, é importantíssimo, quando eu critico, por exemplo, alguns tipos de conteúdos que as pessoas compartilham muito, as pessoas veem muito, mas não necessariamente isso é positivo para a sua autoridade. Tá? Por quê? Porque eu quero que você entenda que quem não é lembrado, né, quem não é visto, não é lembrado, tudo bem. Então, eu tenho que estar aparecendo, tem que estar sempre com as pessoas vendo o que eu faço. O problema é que se você aparece muito também, você passa a ser ignorado. Então, perceba que tem uma medida correta de como você vai aparecer e de que tipo de conteúdo você vai aparecer, de qual maneira você vai aparecer. E aí você não consegue, tá? Para quem acha que não consegue ter um nível intenso de presença online sem aparecer, está errado. Você consegue sim ter um nível intenso de presença online, que vai trazer, ou vão trazer novas pessoas que vão conhecer você e que vão depois transformar de seguidores em clientes. É possível ter essa alta presença online, mas com baixo nível de exposição, sem você ter que mostrar o seu dia a dia, sem você ter que mostrar a sua família, sem você ter que mostrar realmente o seu íntimo, o íntimo do seu dia a dia. E aí eu digo para você, tá? Você precisa muito
de tomar cuidado quando você tem essa meta de construir autoridade. Então, tem que tomar muito cuidado com a estratégia do conteúdo e o formato do conteúdo que você entrega. Eu vou falar um pouco mais para você sobre isso quando eu estiver falando sobre as 22 leis ali, imutáveis, tá, da construção da autoridade. E aí a pergunta correta que você deveria fazer, tá, na verdade, não é como você quer ser reconhecido. Então, a pergunta correta não é como você quer ser reconhecido, de que maneira você quer ser reconhecido, mas sim qual é o propósito dessa autoridade que você quer construir. Essa é a pergunta correta, porque muitas vezes as pessoas realmente te conhecem, mas elas não querem contratar aquilo que você vende. As pessoas não têm desejo de contratar o que você vende, o seu produto ou o seu serviço. E aí você passa tempo produzindo conteúdo e você, de fato, não tem uma autoridade. Você não constrói uma autoridade. Por isso que eu sempre falo que a verdadeira autoridade, ela é respeito. Então, as pessoas te respeitam, mas isso não basta. Ela é respeito, mas ela é desejo. As pessoas precisam respeitar o que você faz, o seu trabalho, você enquanto referência em uma determinada área, mas elas precisam de desejar o que você oferece, o que você vende, como algo que vai melhorar a vida delas. Dito esse ponto da visão geral, então você entendeu aqui que nós temos modelos de negócios diferentes, né? Nós temos modelos de negócio focado muito mais no anúncio, e outro focado muito mais em trabalhar o seu nome. E eu vou explicar um pouco mais isso para você, vou falar uma visão específica disso. Então, quando eu estou falando do modelo de negócios do ROI, o modelo de negócios de retorno no investimento, ele é um modelo de negócios muito mais técnico. Enquanto que o modelo de negócio da autoridade, ele é mais focado no nome, no seu nome. E o que eu quero dizer quando eu falo que o modelo de negócio do ROI ele é um modelo mais técnico? Eu quero dizer que ele também é mais complexo, tá? Então, ele envolve o quê? Ele envolve anúncios, ele envolve campanhas, que é o conjunto de ações que você faz em busca de um determinado objetivo, envolve funis, que é o caminho da venda, vários funis, envolve otimizações, ou seja, melhorias constantes, ferramentas, diversas tecnologias, landing pages, que são as páginas de vendas, várias delas, remarketing, isso aqui no tráfego pago, pixel, que é a forma de você ir atrás de uma pessoa, de repente, né, de uma forma simples, ir atrás de uma pessoa que entrou num site seu para ela poder ser perseguida, entre aspas, também por marketing, por tráfego pago, até comprar de você. Então, quando eu falo de um modelo de negócios de ROI, ele é um modelo de negócios mais com trabalho de bastidores, com um trabalho mais técnico, com marketing mais técnico voltado ali para um tipo de produto. Mas quando eu falo do modelo de negócio de autoridade, então é um outro modelo de construção de presença, de força e de monetização do seu nome. Então ele está envolvendo justamente isso: a presença sua, o contato com você, novas fontes de lucro daquilo que você cria como solução. E está muito relacionado a uma jornada com o especialista. Então essa pessoa, ela está muito mais próxima a esse especialista. O que eu quero dizer com isso? Tá? É alguém, no sentido de que o especialista é alguém que constantemente eu busco para poder me auxiliar nos próximos passos. É alguém que constantemente é a referência que eu estou realmente atrás. Então, eu busco para buscar os próximos passos, para saber o que há de novo, para saber qual direção ir. Isso gera uma liberdade temática. Até mesmo se você olhar como a minha forma de estratégia, você vai perceber que eu abordo vários tipos de soluções diferentes. Todos esses tipos de soluções existe um fio condutor, que é inovação, transformação digital, tecnologia. E tudo isso comunicar, porque comunicar nós temos que fazer desde o início. Então, eu uso esse fio condutor baseado no fortalecimento da minha autoridade, do meu nome, para falar e vender vários assuntos em mais de um nicho. Então, eu vendo dos mesmos tipos de assuntos para o nicho jurídico, para os advogados, para os departamentos jurídicos e também, de uma outra forma, para empresas, para clientes finais, tá? Com o mesmo arcabouço de assuntos. Por quê? Porque o meu nome se tornou forte.
E isso é possível fazer a partir de método. Então, isso não é somente eu, Marcílio, que consigo fazer. É isso que eu estou querendo te mostrar aqui agora. Só que o primeiro passo disso tudo é você, de fato, entender que existem dois tipos de modelo, de negócio, tá, com o ROI, que é o que muitas vezes as pessoas falam por aí, né? Eu vejo muita gente, muitas vezes as pessoas falando, focado mais neste modelo, que também é importante, mas que existe um outro que talvez seja mais adaptado a você, que é o modelo de negócios da autoridade. E aí, dentro desse contexto que eu estou te mostrando, tem duas escolhas que as pessoas podem fazer. Que é o quê? É a escolha mais técnica e a escolha de uma autoridade específica. Na escolha mais técnica, é o marketing digital avançado, com foco nos produtos, com muito investimento em anúncio, muito dinheiro em anúncio, com uma equipe de marketing um pouco maior, com todos aqueles pontos que eu falei com você, que são pontos mais técnicos do marketing, tá? E que muita gente tem dificuldade. Mas também você pode fazer uma escolha que é pela construção de uma autoridade específica, com foco no seu nome. E aí eu quero te perguntar, como que está a sua autoridade digital hoje? Como que é a sua produção de conteúdo? Será que você produz da forma correta? Será que você não está perdendo tempo? Por que eu falo isso? Porque é um erro muito comum das pessoas achar que o processo de construção de autoridade é baseado na construção de conteúdo. Então, a construção de autoridade não é baseada na construção de conteúdo. Se fosse assim, todo mundo que posta lá 3 dicas para tal situação tinha autoridade. 5 dicas para você ter um bom contrato? 3 dicas para você divorciar melhor? Não! Essa forma de falar e de abordar é uma forma errada, incorreta. Se você, de fato, tem o objetivo de construir autoridade e não apenas de ter presença online. Então, há uma diferença entre presença online e, por outro lado, construção de autoridade. São pontos diferentes e talvez você esteja errando nisso. Tudo bem, Marcelo? Então, eu entendi que tem 2 tipos de modelo de negócio. E eu entendi que tem um modelo de negócio focado no ROI e tem um modelo de negócio focado, né, na autoridade. Perfeito. E aí aqui eu quero te mostrar a questão da autoridade, da verdadeira construção da autoridade. E para isso, existem 22 leis imutáveis dessa construção de autoridade. A autoridade, ela é construída, tá, de maneiras específicas que estão sendo ignoradas na maioria das vezes. Talvez você ignorava até agora, mas não vai mais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Algumas leis que eu vou falar aí, importantes da construção da autoridade. Ó, lei da liderança, tem lei da categoria, lei da mente, do enfoque, da percepção, da escada, e, na verdade, aqui, mais 16 outras leis. São 22 leis da construção da autoridade. Para você entender o que eu estou falando, eu vou te mostrar, vou te dar um exemplo da lei da liderança. A lei da liderança, ela é a seguinte: você ser o primeiro a falar algo ou apresentar uma nova oportunidade, ela constrói a sua autoridade muito mais rapidamente. Então, você é o primeiro a falar algo ou você fala algo de uma forma nova para alguém, você constrói rapidamente a sua autoridade a partir dessa lei. E aí, eu quero que você entenda que a nossa mente, muito pautada, tá, em estímulos químicos, ela é muito influenciada pelo novo. Então, o poder do novo é muito importante para a gente. Nesse ponto aqui, eu quero que você entenda que conteúdo e mensagem é totalmente diferente. É por isso que as pessoas que ficam aí produzindo conteúdo, e elas não têm autoridade. Elas não têm autoridade porque a autoridade real é respeito, mas desejo por contratação. Não adianta apenas você ter somente aquele respeito, mas você não tem o desejo. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Quando eu falo de conteúdo, é transferir conhecimento. E essa é a forma errada de você fazer um conteúdo que gera autoridade. Essa forma, exatamente, é a forma equivocada. O correto é a mensagem. E pode ser que você pense que seja a mesma coisa, mas mensagem e conteúdo não são a mesma coisa. A mensagem, ela gera uma nova visão sobre determinado assunto, um novo ponto de vista, uma nova abordagem.
Enquanto que o conteúdo, você está transferindo um conhecimento. Você está pegando algo de um livro e está colocando na sua rede social. Isso, o conteúdo não gera autoridade, não gera engajamento, não vai gerar clientes pagantes. A mensagem vai. E como que é o processo de fazer isso? Tá? É você entender como criar conceitos novos. É você criar novas formas de falar. Tá? É você ser capaz de criar contraste A versus B. Então, quando eu chego aqui e está todo mundo falando, olha, você precisa contratar um advogado para você fazer o seu contrato do zero, você precisa pagar aí, de repente, R$ 2.000, R$ 3.000 para fazer o contrato. É o que a maioria dos advogados falam. Vem depois uma outra pessoa falando, a melhor maneira, então, ó, vou falar uma forma diferente. A melhor maneira de você ter uma proteção é aquela proteção que cabe no seu bolso agora. Então, não é, ao invés de tentar contratar um advogado quando você tiver 2, 3 mil, é melhor você ter um modelo de contrato pronto e que você possa editar da forma mais rápida e que você entenda mais rapidamente. A verdade é essa. Aí, quando você crescer e tiver dinheiro para pagar um advogado, você paga. Mas não fica preso a essa ideia que você tem que contratar um advogado de qualquer forma. Olha, meu discurso foi diferente, foi uma novidade, foi uma nova maneira de apresentar algo. E aí, com isso, a pessoa pensa, nossa, esse advogado foi o primeiro advogado que me mandou a real, foi o primeiro advogado que não tentou me vender algo que eu não ia pagar e que eu não precisava naquele momento. E você se torna uma autoridade muito forte ao fazer justamente isso. Uma outra lei imutável da construção da autoridade é a lei imutável da categoria. A lei imutável da categoria significa falar do mercado. Falar como um representante de uma determinada categoria. Só que de uma forma diferente. Não é a forma como a maioria das pessoas falam, porque é mostrando uma visão interna, mostrando uma visão de experiência, mostrando uma forma de enxergar que outras pessoas não mostram. Tá? Então, por exemplo, eu até coloquei aqui que ao invés de você tentar se apresentar como o maior representante de determinada categoria, o maior representante do direito administrativo, é uma forma mais chata, mais pedante, mas até mesmo que afasta o seu cliente, você deveria entrar como especialista comentando aquele assunto. Mas comentando de uma forma diferente que as demais pessoas da sua categoria tratam. Não da melhor maneira. Então, o exemplo anterior que eu te dei, o exemplo de fato, é um exemplo usando a lei da liderança, de alguém que fala algo primeiro, mas também é um exemplo da lei da categoria. Por quê? Eu falei algo de uma forma diferente. Então, uma lei da categoria. Olha, eu como advogado especialista em contrato, eu digo para você, tá, que, em geral, os advogados vão te falar que você precisa contratar um advogado para poder analisar especificamente o seu caso e aí, a partir disso, elaborar todo um documento, tá? E talvez te cobrar R$ 3, R$ 4.000. Mas eu te falo que não, você não precisa disso. Esse advogado normalmente é um advogado que está preso a algumas formas de trabalhar do passado. Porque a verdade é que o advogado usa modelo, o advogado usa inteligência artificial. Então, o advogado ele não tem que redigir aquele contrato. Mas o conhecimento jurídico ele continua sendo muito importante, porque ele tem que ser a pessoa que tem a estratégia por trás daquele documento. Então, se você consegue um advogado que te entrega aquela proteção, mas por preço menor, porque ele sabe que ele faz aquilo rápido, esse é o melhor advogado para você contratar. Então, olha, eu me coloquei como alguém da categoria, como um advogado falando, mas o advogado falando a real, falando que você, para ter um bom contrato, não tem que gastar rios de dinheiro com o advogado que vai demorar para fazer, porque o advogado que demora para fazer está trabalhando errado. Ele deveria fazer isso rapidamente por meio de inteligência artificial. Ele deveria ter um outro método de trabalho. Percebe que essa é uma outra forma de autoridade muito forte. Porque aí o cliente final vai falar, meu Deus, esse advogado aí mostrou uma visão totalmente diferente dos outros advogados, um discurso totalmente próprio e que me chamou muita atenção. Eu quero esse advogado. Então, eu te mostrei aqui exemplos
de duas leis imutáveis da construção da autoridade. Ao longo do nosso workshop, vão ter muito mais detalhes de toda essa construção, muito mais detalhes de mapa mental para você acessar e muito mais informações. Porque existem leis de autoridade, algumas são relacionadas a momentos que você quer ganhar mercado, outras estão relacionadas a momentos que você já é muito conhecido e quer resguardar a sua força de mercado. Mas tem vezes que você já tem a força de mercado em determinada área e você quer conquistar uma nova área, então você vai ter que usar outros tipos de leis de construção de autoridade, tá? É importante que você tenha, então, um arcabouço para saber utilizar essas 22 leis de construção de autoridade dentro de cada situação específica, dentro de cada momento específico. É como que é usar como uma caixa de ferramentas, de fato. E o que acontece, o que eu vejo muito com a minha experiência, tá? Como alguém que desenvolve negócios no direito e fora do direito há tantos anos, que trabalha com tecnologia, é que tem dois tipos mais comuns de pessoas hoje. Então, tem pessoas que tentam, ou uma pessoa que tenta construir autoridade sem uma autenticidade, é uma pessoa que tenta construir uma presença digital, ela até tem essa presença, mas ela não tem autoridade. As pessoas compram um pouco delas, as pessoas não têm desejo pelo que ela faz porque falta autenticidade. Ou então pessoas que divulgam conteúdo sem construir autoridade. Então elas estão todos os dias lá fazendo conteúdo, como se isso gerasse autoridade. E a construção diária de conteúdo, ela não gera autoridade. Não é o conteúdo, é a mensagem. É muito diferente. Talvez você ache que seja a mesma coisa, conteúdo e mensagem, mas não. Mensagem, ela tem um elemento importante de experiência e de ser diferente das outras pessoas. Isso pode ser construído por meio de método ou das 22 leis da construção da autoridade, as 22 leis imutáveis. A partir do momento que você domina essas 22 leis, você consegue fazer o quê? Aumentar a sua autoridade ou gerar escala na sua autoridade a partir da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é capaz de multiplicar essa mensagem de uma forma rápida, de uma forma econômica. Seja porque ela multiplica a mensagem em si, então, multiplica a mensagem em si, multiplica a mensagem que você está falando, você passa a utilizar em maior intensidade todas essas 22 leis, seja porque, a partir da inteligência artificial, você também multiplica o escopo do seu trabalho. Então, como assim multiplica o escopo do seu trabalho? A partir do momento que você tem acesso à inteligência artificial, você tem acesso à expertise de centenas de outros profissionais para você juntar com a sua expertise jurídica ou ampliar a sua expertise jurídica. Então, por exemplo, aqui, falando na questão do contrato, ao invés de só pensar em entregar um contrato, o contrato em si, ou de cobrar caro por algo que a pessoa não quer pagar, tá? Você pode entregar uma avaliação de mercado, uma avaliação de inteligência de mercado. Você pode entregar também um passo a passo de um processo de trabalho, uma organização de reuniões. Então, você começa a ampliar o escopo do seu trabalho. Você começa a entregar algo muito mais completo e algo muito diferente das outras pessoas, o que também vai gerando o seu posicionamento único. Então, perceba que quando a autoridade é construída da forma correta, você vai ter os resultados corretos. Para isso, então, ó, entender a diferença dos modelos e entender como que constrói um modelo de autoridade, tá? Pelas 22 leis imutáveis da construção da autoridade, com a multiplicação da inteligência artificial. E essa é uma aula experimental do nosso workshop, Efeito Autoridade Jurídica. Nesse workshop, aí nós trataremos os exatos passos que você precisa seguir para construir a autoridade da forma correta, para entender as 22 leis imutáveis da autoridade jurídica, para aumentar tudo isso com inteligência artificial. Então, será um workshop que vai, de fato, auxiliar você a criar do zero uma autoridade, a fortalecer essa autoridade e a multiplicar essa autoridade. Essa é a aula experimental.
Se você já é o aluno, você vai, então, ver essa aula da área do aluno. Se você ainda não está inscrito, vá lá dentro que a gente vai ter muito mais conteúdo. Isso aqui é somente um pouquinho, um gostinho para você ver o que a gente pode fazer juntos para a sua autoridade jurídica. Perfeito? Então é isso. Até o próximo aprendizado. Até lá!